Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Talvez porque o gatinho ladrão tivesse farejado cheiro de dinheiro, ele surgiu da pulseira interdimensional e olhou ao redor, com os olhos girando cheios de malícia. Que gato fofo! Meu Deus! Esse gatinho parece extremamente inteligente. O gatinho ladrão esticou as patinhas e inflou o peito, fazendo as jovens rirem. O coração de Zhaofeng apertou enquanto ele xingava mentalmente. Por que ele tinha que aparecer agora? Ele provavelmente teria que pagar ainda mais pedras de cristal primordial. Felizmente, o gatinho ladrão era do tamanho de uma palma da mão e considerado um animal de estimação pequeno, então não haveria custo adicional. A pessoa vestida de dourado observou Zhaofeng e o gatinho ladrão com interesse, mas não disse nada. Assim que as 49 vagas foram preenchidas, os 4 marinheiros levantaram as velas e começaram a navegar em direção à margem oposta. As ondas e ventos do Rio da Fúria eram extremamente perigosos. Até mesmo aqueles no 7º céu não conseguiriam resistir por muito tempo antes de serem arrastados para as profundezas do rio. Nessas condições, a velocidade do navio do céu de travessia era extremamente lenta. O Rio da Fúria tem cerca de 100 km de extensão nesta região mais estreita. Com nossa velocidade atual, levará pelo menos 4 ou 5 dias para chegar ao outro lado. Zhaofeng calculou. 4 ou 5 dias não seriam muito se ele estivesse cultivando, mas o problema era que o navio balançava incessantemente devido às ondas. Afinal, o navio enfrentava ondas com a força de 1 milhão de quilos. Não apenas isso. Quando as ondas estavam no auge, o navio do céu de travessia sacudia violentamente e corria o risco de virar. Nessas condições, até mesmo um cochilo rápido era perigoso. Como o navio não parava de balançar, a maioria das pessoas usava a força verdadeira para se estabilizar. A pessoa mais despreocupada era o homem vestido de dourado. Ele estava como um prego cravado no navio. Não importava quão forte o vento soprasse ou a chuva caísse, ele não se mexia. Além dele, os outros no estágio de meio passo para o reino do espírito verdadeiro também pareciam lidar com facilidade. Esses cultivadores no estágio de meio passo para o reino do espírito verdadeiro eram todos extremamente poderosos e haviam cultivado o Ki de meio passo para o espírito verdadeiro. Eles eram muito mais fortes do que aqueles dos 13 reinos. Felizmente, o navio do céu de travessia não balançava o tempo todo. Havia momentos em que as águas ficavam estranhamente calmas. Quando o navio estava tranquilo, os especialistas a bordo interagiam entre si, às vezes, trocavam itens. Jovem, você está disposto a negociar sua andorinha afiada azul? Eu pagaria 2.000 pedras de cristal primordial de baixo grau. Um homem de meia-idade vestido de cinza se aproximou de Zhaofeng e perguntou. 2.000 pedras de cristal primordial? A expressão de Zhaofeng mudou levemente. Isso não era uma quantia pequena nos 13 reinos, mas ele ainda balançou a cabeça. Não, obrigado. No momento, Zhaofeng ainda precisava da andorinha afiada azul. Além disso, ele não achava que o pássaro valesse apenas isso. Naquele navio, além do homem vestido de dourado, nenhuma outra besta voadora era melhor do que a andorinha afiada azul de Zhaofeng. Alguns nem sequer tinham bestas voadoras. E se fossem 3.000 pedras de cristal primordial de baixo grau? Isso equivale a 300.000 pedras de cristal primordial de grau inferior. O homem de meia-idade cerrou os dentes e perguntou em voz baixa. Zhaofeng continuou a recusar. 3.500. 4.000. 5.000, esse é meu limite. Não importava o quanto o homem oferecesse, Zhaofeng recusava. Algumas pessoas próximas revelaram expressões divertidas e desdenhosas. Elas perceberam que o homem vestido de cinza estava tentando enganar o jovem, mas, inesperadamente, o rapaz não parecia impressionado com a quantia. A região fora do grande país do céu tinha Ki escasso, e a produção de pedras de cristal primordial era baixa. Pessoas de fora do grande país do céu geralmente se impressionavam com milhares ou dezenas de milhares de pedras de cristal primordial, mas o jovem diante deles não parecia afetado. Zhaofeng continuou impassível mesmo quando o homem vestido de cinza aumentou a oferta para 8.000. Minha andorinha afiada azul vale tanto assim? Zhaofeng ficou levemente surpreso. O Ki no grande país do céu era mais denso, e a produção de pedras de cristal primordial era maior, o que elevava os preços. Itens eram mais valiosos quando escassos. O grande país do céu era dominado pelas artes marciais, e as bestas ao redor haviam sido caçadas em grandes quantidades. Alguns animais espirituais preciosos eram mais raros lá do que nos 13 reinos. Pessoas comuns não montavam bestas voadoras a menos que estivessem em zonas extremamente perigosas. Menor quantidade significava preços mais altos. Por essas duas razões, bestas voadoras, especialmente as raras, valiam muito no grande país do céu. 8.000 pedras de cristal primordial. Você vende ou não? Os olhos do homem vestido de cinza escureceram. Apesar de estar apenas no 7º céu,
A aura que ele irradiava era muito mais forte do que a dos cultivadores dos 13 reinos. Zhao Feng estimou que esse homem poderia enfrentar Xu Zixun e Ao Yuetian e até mesmo vencê-los. Justamente quando Zhao Feng estava prestes a recusar, uma voz soou nas proximidades. Águia Gato Cinzento, você está tentando forçar essa troca? Um jovem de cabelos prateados se aproximou lentamente. Zhao Feng se lembrava dele. Esse jovem havia usado o punho da dominância da geada celestial antes e afastado um cultivador do 7º céu e 2 do 6º céu. Sem usar seu poder de linhagens, Ao Feng não teria muita chance contra ele. Kijil, isso não tem nada a ver com você. O homem de meia-idade, chamado Águia Gato Cinzento, olhou fixamente para o jovem de cabelos prateados com um aviso. Troca justa, quem oferecer mais leva. Eu não tenho direito de participar? Kijil resmungou friamente. Ele também estava no 7º céu, e sua força era comparável à de Kang Yuyi, fazendo com que outros recuassem. O homem vestido de cinza não disse mais nada. Ele não podia impedir Kijil de fazer um lance maior. Em termos de talento e força, o oponente era muito superior a ele. Eu te dou 10.000 pedras de cristal primordial por esse andorinha afiada azul. A voz de Kijil era calma, mas carregava uma frieza. 10.000 pedras de cristal primordial de baixo grau. Isso era tudo que Zhao Feng tinha. 11.000. O homem vestido de cinza revidou. Eu já disse que não estou negociando minha andorinha afiada azul. Zhao Feng balançou a cabeça calmamente. Ao ouvir isso, muitas pessoas ficaram surpresas. Um jovem que veio de fora do grande país do céu conseguia resistir a uma quantia tão grande? Ouvi dizer que os cultivadores de fora do grande país do céu são extremamente pobres. Será verdade? Será que ele é o jovem mestre de alguma família ou o filho de um senhor de algum reino? As pessoas próximas trocaram olhares. Kijil e o Águia Gato Cinzento se encararam antes de se afastarem. Ninguém ousava causar problemas no navio. Se houvesse conflitos, seriam resolvidos ao chegarem à margem. A expressão de Zhao Feng permaneceu neutra, e o gatinho ladrão em seu ombro bocejou. No entanto, assim que os dois saíram, outro grupo se aproximou. Esse gato é tão fofo. Você pode vendê-lo para mim? Uma jovem vestida de azul, com cerca de 14 ou 15 anos, perguntou. Ela parecia uma escultura delicada. A garota era mais nova que Zhao Feng, mas sua cultivação já atingira o 6º céu no auge. Um jovem frio vestido de preto a acompanhava. Sua idade parecia próxima à de Zhao Feng. Os dois caminhavam lado a lado. Apesar da pouca idade, sua força não era subestimável. Atrás deles, um ancião vestido modestamente, no estágio de meio passo para o reino do espírito verdadeiro, balançava a cabeça. Não está à venda. A voz de Zhao Feng foi fria. Por que todos esses nativos do grande país do céu tentam negociar comigo? Será que pensam que sou fácil de enganar? Garoto de cabelo azul, nós somos da família Liu da província Vista para a Névoa. Diga o preço e venda esse gato para nós. O jovem vestido de preto falou com arrogância, como se soubesse que Zhao Feng aceitaria. Família Liu da província Vista para a Névoa? Essa família Liu seria afiliada a uma das 4 grandes famílias do grande país do céu? As pessoas a bordo ficaram levemente surpresas. Família Liu? Esses 3 são da família Liu. Será que essa família é meu alvo? Zhao Feng pensou e perguntou. Qualquer preço? Isso mesmo. O jovem vestido de preto parecia extremamente confiante. A garota de azul olhou para o gatinho ladrão com olhos brilhantes e apertou os punhos. Esse gato é o animal de estimação mais inteligente que já vi. Eu vou comprá-lo hoje. Que tal eu te dar 50% de desconto? Zhao Feng falou devagar. O gatinho ladrão agitou as patinhas, mostrando insatisfação. A inteligência só fez a garota gostar ainda mais dele. Diga seu preço. O jovem vestido de preto falou com arrogância. O garoto de cabelo azul deve ter ouvido falar da família Liu, por isso ofereceu 50% de desconto. 1 bilhão de pedras de cristal primordial. Zhao Feng deu o preço calmamente. Ao ouvir isso, todos prenderam a respiração. 1 bilhão? Esse garoto realmente tem a ousadia de um leão. Mesmo se vendessem toda a família Liu, provavelmente não conseguiriam juntar tanto. As pessoas riram, impressionadas. O jovem vestido de preto e a garota de azul ficaram paralisados. Você! O rosto do jovem ficou pálido e depois verde de raiva. Ele pensara que um gato valeria no máximo 100 pedras de cristal primordial, mas Zhao Feng mencionou um valor absurdo. Antes que o jovem pudesse reagir, Zhao Feng sorriu e continuou. Quis dizer pedras de cristal primordial de grau máximo. Pedras de cristal primordial de grau máximo. Todos ficaram boquiabertos. O homem vestido de dourado, no reino do espírito verdadeiro, riu e balançou a cabeça. Pedras de cristal primordial de grau máximo estão extintas há muito tempo.
Até as de alto grau são raras. Agora, até as de médio grau são consideradas valiosas. Como alguém no reino do espírito verdadeiro, ele tinha autoridade para falar. Era óbvio que Zalfeng não queria vender o gato e, por isso, deu um preço impossível. Garoto de cabelo azul, como ousa zombar de nós? Veremos. O jovem vestido de preto tremia de raiva e se afastou. Ele nunca imaginaria que um forasteiro ousaria desrespeitá-lo assim. O gatinho ladrão ficou todo alegre e arrogante, esfregando o rosto de Zalfeng enquanto olhava para o jovem de preto com desdém. Eu realmente gosto desse gato. A garota de azul mordeu os lábios e olhou para o ancião com olhos marejados, pedindo ajuda. Os olhos da garota de azul ficaram marejados, parecendo extremamente comoventes. Aqueles que observavam se compadeceram dela e disseram a Zalfeng para vender o gatinho ladrão para a garota. Claro, 1 bilhão de pedras de cristal primordial. Zalfeng riu. O jovem de preto cerrou os punhos com força e encarou Zalfeng com raiva. Se não fosse por estarem no navio do Cruzeiro do Céu, ele já teria atacado. O preço de 1 bilhão de pedras de cristal primordial obviamente não tinha intenção de negociação. Zalfeng estava apenas brincando com eles. Xinder, espere até atravessarmos o Rio da Fúria e entrarmos no grande país do céu. Vou comprar um gato exatamente igual para você. O idoso vestido de forma simples atrás dos dois sorriu. O gatinho ladrão revelou expressões de desdém, estendendo um dedo apontando para o céu. Em seguida, estendeu 2 dedos e os comparou. Ele está dizendo que é único? Que não haverá outro igual. As pessoas ao redor entenderam claramente sua mensagem. Único no mundo. Nunca haverá outro igual. O gatinho ladrão balançou a cabeça com orgulho em resposta à multidão. Todos ficaram boquiabertos e extremamente surpresos. A inteligência desse gato podia ser comparada à das raposas espirituais. Tio Liu, olhe. Ele está dizendo que é o único no mundo. Como você vai comprar um igual para mim? A garota de azul fez um beiço e olhou para o gatinho ladrão com relutância, sem querer ir embora. O idoso vestido de forma simples ficou sem reação, e o jovem de preto encarou Zalfeng com ódio. Zalfeng ficou sem palavras. Em tão pouco tempo, ele já havia ofendido 2 grupos. O primeiro grupo queria comprar sua andorinha afiada azul, mas a inimizade surgiu após serem rejeitados. Este grupo queria comprar seu gatinho ladrão, mas queria levá-lo porque não podia pagar. Que tipo de mundo é este? Zalfeng não pôde evitar de balançar a cabeça. Pensando bem, o motivo era que eles o consideravam um alvo fácil. Ele estava sozinho, tinha baixo nível de cultivo e vinha de fora do grande país do céu. Todos o viam como um caipira, um alvo vulnerável. O navio do Cruzeiro do Céu avançava lentamente. Zalfeng podia sentir a frieza de Quijil e do Águia Cinzenta. No outro grupo, o jovem de preto estava cheio de raiva, sentindo que Zalfeng o havia humilhado. O idoso vestido de forma simples, no meio caminho do reino do espírito verdadeiro, tinha olhos que cintilavam, impossíveis de ler. Se esses 2 grupos atacarem juntos depois que eu descer do navio... Zalfeng soltou um suspiro frio. Apenas o jovem de cabelos prateados, Quijil, sozinho, era comparável a Kang Yui. O mais forte provavelmente era o idoso vestido de forma simples, que já havia formado o Ki de meio caminho do espírito verdadeiro. Ele seria capaz de resistir até mesmo a cultivadores do verdadeiro reino humano. Claro. Zalfeng acreditava que, mesmo que não fosse páreo para eles, poderia escapar com seu manto da sombra Yin e sua herança do relâmpago. Jovem, o nome da família Liu do Nevoeiro é respeitado, e não forçamos negociações, mas não podemos garantir que outros não o farão. Se não se importar, pode ficar conosco por enquanto. O idoso vestido de forma simples sugeriu. O coração de Zalfeng pulou. O mais velho era realmente astuto. Ele percebeu que a situação atual não era favorável para Zalfeng e, se o ajudasses, Zalfeng ficaria em dívida com ele. Ao mesmo tempo, Zalfeng teria que ceder na venda do gato. Zalfeng mergulhou em pensamentos profundos. Ele não tinha medo desses 2 grupos. Mesmo que não fosse páreo para eles, poderia recuar em segurança. Mas, a família Liu do Nevoeiro era uma boa pista. Zalfeng não conhecia bem o lugar nem tinha contatos. Ele nem sabia qual família Liu deveria procurar. Que tal vocês 3 garantirem minha segurança depois que desembarcarmos? Quanto à troca, se o gatinho ladrão quiser ir com vocês, eu não o impedirei. Zalfeng respondeu. Certo. O idoso vestido de forma simples revelou uma expressão feliz. Por trás deles estava uma família enorme com recursos abundantes. Com a inteligência do gatinho ladrão, ele certamente viria para eles com os recursos oferecidos. Depois que o idoso e Zalfeng chegaram a um acordo, o primeiro explicou à garota de azul e ao jovem de preto. Ótimo! Tio Liu conseguiu instantaneamente. A garota de azul ficou feliz, como se o gatinho ladrão já estivesse em suas mãos.
O jovem de preto resmungou, mas o ódio em seu rosto não diminuiu. Com o gatinho ladrão como elos, Zhaofeng logo conheceu os três. O idoso vestido de forma simples, chamado Tio Liu, era um ancião da família Liu do Nevoeiro. A garota de azul se chamava Liu Tingyou, uma gênia da geração mais jovem, mas pelo tratamento privilegiado que recebia, era óbvio que sua identidade não era tão simples. O jovem de preto se chamava Liu Dong, um pretendente de Liu Tingyou. Zhaofeng sorriu, entendendo o contexto dos três. A família Liu da província do Nevoeiro era uma família pequena no grande país do céu, assim como a família Zhao no país das nuvens. Mas mesmo uma família pequena assim tinha anciões no meio caminho do reino do espírito verdadeiro. Isso mostrava que o nível de cultivo no grande país do céu era muito superior ao dos 13 países. Zhaofeng era um forasteiro, um caipira, e isso justificava o tratamento que recebia. Liu Tingyou pegou seus petiscos e os ofereceu ao gatinho ladrão. O gatinho ladrão tinha um apetite exigente e não comia comida comum. Só quando Liu Tingyou ofereceu pedras de cristal primordial e pílulas espirituais preciosas é que ele comeu feliz. O idoso vestido de forma simples riu. Com a guludice e ganância do gatinho ladrão, não seria difícil convencê-lo a deixar Zhaofeng. Nesse momento, Zhaofeng não se esqueceu de perguntar a Liu Tingyou e companhia sobre a situação dentro da família Liu. Posso perguntar se há alguém chamado Qinxin na família Liu? Zhaofeng questionou. Sua viagem ao grande país do céu era para encontrar essa pessoa. Essa missão era crucial para mudar a situação nos 13 países. Liu Qinxin? Apenas na família Liu da província do Nevoeiro, há mais de uma pessoa com esse nome. Tio Liu balançou a cabeça. Havia muitas pessoas com o mesmo nome nesta vasta terra. Zhaofeng ficou em silêncio. Na família Zhao, também havia mais de uma pessoa com seu nome. No grande país do céu, a família Liu, uma das 4 grandes famílias, é nossa família principal. Além delas, há famílias secundárias e ramificadas. Pelo que sei, há 7 famílias secundárias e centenas de ramificadas. Tio Liu explicou. Zhaofeng não pôde evitar de estalar a língua. A família Liu era a principal, com 7 famílias secundárias sob ela. Sob as secundárias, estavam as ramificadas. A família Liu da província do Nevoeiro era apenas um membro das ramificadas. Ao saber disso, o coração de Zhaofeng estremeceu. Era difícil imaginar o poder da família Liu. A família Liu da província do Nevoeiro provavelmente nem tinha o direito de contatar a família principal. Devo procurar a família principal, uma secundária ou uma ramificada? A cabeça de Zhaofeng doía. A segunda missão era entregar uma carta. Ele pensou que seria simples, mas a realidade era extremamente complexa. Pela situação atual, a chance de ser a família principal não era alta, mas não impossível. Espero que seja alguém de uma família secundária, com algum poder. Se for de uma ramificada, será problemático. Zhaofeng franziu as sobrancelhas. Havia apenas 7 famílias secundárias da família Liu, e cada uma era uma força poderosa. Mas as ramificadas eram muitas, contadas às centenas. Zhaofeng não sabia que, quando mencionou o nome Liu Qinxin a tio Liu, os olhos da pessoa vestida de dourado brilharam. Liu Qinxin? Seria aquela pessoa. Impossível. Não pode ser. Deve ser alguém com o mesmo nome. A pessoa vestida de dourado respirou fundo e balançou a cabeça. Havia muitas pessoas com o mesmo nome. Era apenas uma coincidência, pensou. O navio do Cruzeiro do Céu avançava. O tempo passou rapidamente. Em um piscar de olhos, 7 a 8 dias se passaram, e o navio finalmente se aproximou da margem. A margem oposta do Rio da Fúria era de um azul cristalino, como uma paisagem saída de uma obra de arte. Zhaofeng ficou imerso no que viu. Tão encantador! Esta é a terra sagrada de cultivo do grande país do céu? Os olhos de Liu Tingyou brilharam, e seus punhos se cerraram, maravilhados por aquela terra. O sul do Rio da Fúria era considerado desolado e árido. Apenas atravessando o rio se entrava verdadeiramente no grande país do céu. O olho espiritual divino de Zhaofeng captou um poder imensurável no rio, capaz de rasgar o continente. A energia do céu e da terra na margem oposta é mais de 10 vezes mais densa que nos 13 países. Este rio contém algum poder que perturba a distribuição da energia no continente norte. Zhaofeng respirou fundo, incapaz de medir aquele poder. O Rio da Fúria é um rio misterioso. A herança do legado celestial, uma das heranças mais poderosas, apareceu aqui dezenas de milhares de anos atrás e deu origem ao rio. Tio Liu falou como se contasse uma história. Herança do legado celestial? Uma herança superior à herança da luz escarlate? Liu Tingyou estava cheia de curiosidade. A herança da luz escarlate era a terceira das 4 grandes heranças e a razão pela qual o patriarca da luz escarlate alcançou tal altura. A herança do legado celestial é a mais antiga e misteriosa das 4. Sua taxa de aparição é extremamente baixa, e pouco se sabe sobre ela.
Tio Liu sorriu levemente. Havia pouca informação sobre essa herança. Ninguém sabia se era mais forte, mas certamente era mais antiga e enigmática. Dizem que toda vez que a herança do legado celestial aparece, a situação do continente muda. Mas essa herança não aparece há muito tempo. A pessoa vestida de dourado, que estava em silêncio, falou de repente. Eram apenas rumores. Ninguém os levava a sério. O navio do Cruzeiro do Céu logo chegou à margem. Todos desembarcaram. O mais rápido foi, obviamente, a pessoa vestida de dourado, que desapareceu nas nuvens em um flash. Garoto de cabelo azul. Tem certeza de que não vai vender a andorinha afiada azul? O Águia Cinzenta, um homem de meia idade, se aproximou de Zhao Feng com 2 ajudantes. Do outro lado, Qi, o jovem de cabelos prateados, sorriu friamente. O Águia Cinzenta trouxe consigo 2 ajudantes, ambos no 7º céu, com força pelo menos equivalente a Xu Zixuan ou Ao Yuetian. Qi parecia estar sozinho, postado do outro lado com um sorriso frio nos lábios. Havia também algumas pessoas observando de lado, olhos brilhando de interesse. Nesse momento, a atmosfera estava extremamente tensa. Tudo isso havia sido causado pelo garoto de cabelo azul que vinha de fora do grande país do céu. O pobre caipira tinha uma besta voadora preciosa e um gato inteligente, despertando a cobiça dos outros. Todos achavam que ele não tinha influência e seu cultivo era fraco, tornando-o um alvo fácil. Zhao Feng não falou, apenas sorriu para Tio Liu. De acordo com o acordo anterior, os 3 da família Liu deveriam garantir sua segurança. Tio Liu queria usar métodos brandos para ajudar Liu Qingjiu a obter o gatinho ladrão, e essa era a chance perfeita para fazer Zhao Feng lhe dever um favor. Todos, este jovem é um convidado da família Liu do Nevoeiro. Espero que me deem um pouco de face. Tio Liu varreu o grupo com os olhos e liberou sua aura de meio caminho do reino do espírito verdadeiro, como uma montanha imponente. No grande país do céu, havia uma técnica que permitia que a força verdadeira se transformasse lentamente no Qi de meio caminho do espírito verdadeiro, aproximando-se do Qi do espírito verdadeiro. Quanto maior a porcentagem convertida, mais forte o indivíduo. Pelo que Zhao Feng sabia, os especialistas de meio caminho do reino do espírito verdadeiro nos 13 países tinham apenas 5 a 10% de conversão. Mas no grande país do céu, especialistas normais nesse estágio tinham 20 a 30% convertidos, sendo 2 vezes mais fortes que seus equivalentes nos 13 países. A conversão era lenta, mas quanto maior, maior a chance de alcançar o reino do espírito verdadeiro. Com 90% convertido, havia pelo menos 50% de chance de alcançá-lo. Nesse momento, quando Tio Liu liberou sua aura, as expressões do Águia Cinzenta e seus companheiros mudaram. 30 a 40% convertidos para o Qi de meio caminho do espírito verdadeiro. Alguns entre a multidão aspiraram fundo, impressionados. A aura do meio caminho do reino do espírito verdadeiro deixava os outros inquietos. O Águia Cinzenta e seus 2 ajudantes respiraram mais rápido, cheios de cautela e hesitação. Se Tio Liu e os outros protegessem Zhao Feng, eles não teriam chance de vencer. A família Liu da província do Nevoeiro é apenas um pequeno ramo. Não tem nada a ver com a família principal. Uma voz fria soou ao lado. Qi ficou de pé, arrogante, seus cabelos prateados flutuando ao vento. Uma camada de gelo apareceu, fazendo a temperatura cair. O frio fez a expressão de Tio Liu mudar. Liu Qingjiu franziu as sobrancelhas, circulando sua força verdadeira para se proteger. Lin Dong, o jovem de preto, estava pálido, lutando para resistir. Qi, tudo o que você precisa fazer é segurar o velho. Deixe o resto conosco, e daremos a você 40% dos lucros. O Águia Cinzenta revelou uma expressão feliz. A força de Qi era maior que o esperado, capaz de resistir a Tio Liu. Zhao Feng originalmente pensou que Qi era apenas próximo de Kang Yui, mas agora parecia que ele podia ficar ombro a ombro com ela. Punho dominador do gelo celestial. O punho de Qi emanou uma aura gelada, e uma luz azulada cortou o ar em direção a Tio Liu e os outros. Todos, evitem! Tio Liu gritou, seu Qi de meio caminho do espírito verdadeiro formando uma palma amarelo-terrosa. A palma esmagou o ataque de Qi e continuou avançando. Qi recuou levemente, transformando-se em sombras gélidas que atacaram furiosamente Tio Liu. Esse Qi tem um poder incrível. Seu ataque é próximo ao de Kang Yui, e sua defesa é ainda melhor. No geral, ele é mais forte que ela, a menos que ela tenha compreendido a semente da intenção da espada. Zhao Feng suspirou mentalmente. Em termos de idade, Qi era cerca de 4 a 5 anos mais velho que Zhao Feng e Kang Yui. Se a semente da intenção da espada de Kang Yui se estabilizasse, sua força alcançaria um novo patamar. Ataquem! O Águia Cinzenta gritou, liderando os 2 ajudantes do 7º céu em direção a Zhao Feng. A força de Liu Qingjiu não era ruim, e ela conseguiu enfrentar um deles sozinha. Lin Dong, no entanto, estava em apuros contra o outro.
Garoto de cabelo azul, se você entregar a andorinha afiada azul agora e cortar suas próprias mãos e pés, considerarei deixá-lo viver. Um sorriso brutal apareceu no rosto do águia cinzenta. Com Qi segurando Tio Liu, os três do sétimo céu eram mais que suficientes para derrotar Zhao Feng e os outros. É mesmo? Estou disposto a dar a andorinha afiada azul, mas não sei se você tem capacidade para pegá-la. Zhao Feng abriu os braços e assobiou, ordenando que a andorinha afiada azul descesse. O águia cinzenta hesitou por um instante. Mas no momento seguinte, a andorinha afiada azul se tornou um borrão quase invisível, disparando em sua direção. Um corte sangrento apareceu no ombro do águia cinzenta. Se não fosse por seu reflexo rápido e sua força verdadeira protegendo, ele teria sido cortado ao meio. As penas da andorinha afiada azul eram extremamente finas, e seu corpo leve, tornando-a excepcional em velocidade e ofensiva. Por isso, o águia cinzenta havia sido ferido pelo ataque furtivo. Maldito! O águia cinzenta rugiu, investindo contra a andorinha afiada azul, tentando dominá-la. Mas a andorinha afiada azul era uma besta do sétimo céu com velocidade de nível máximo. Seria tão fácil derrotá-la? Sob o controle de Zhao Feng, a andorinha afiada azul dançava no ar, seguindo rotas misteriosas, forçando o águia cinzenta a recuar. Os espectadores ao redor ficaram chocados, começando a comentar. Esse garoto seria um raro domador de feras? Domadores de feras são uma ocupação rara e muito valorizada no grande país do céu. Nesse momento, Zhao Feng era o mais seguro de todos. Tudo o que precisava fazer era usar sua energia mental para controlar a andorinha afiada azul. A velocidade e ofensiva da andorinha afiada azul são perfeitas. Sua única fraqueza é a defesa, mas sob meu controle. Um sorriso curvou os lábios de Zhao Feng. Seu olho espiritual divino conseguia ver as falhas do águia cinzenta, dando à andorinha afiada azul a vantagem. Do outro lado, Tio Liu e Qi lutavam, enquanto o primeiro observava Liu Qingjiu e os outros. Na verdade, ele estava segurando um pouco seu poder para dar a Liu Qingjiu e Lin Dong uma chance de experiência real em batalha. Liu Qingjiu não desapontou, ela era inteligente e tinha grande habilidade em combate, conseguindo enfrentar alguém do sétimo céu com relativa facilidade e até ganhando vantagem. Quanto a Lin Dong, ele mal conseguia segurar seu oponente, mas isso já não era ruim. Porém, o mais inesperado foi Zhao Feng. Esse jovem de cabelo azul, vindo de terras distantes, usava apenas sua besta voadora para suprimir o águia cinzenta. Afinal, além de Qi, o águia cinzenta era o mais forte. Isso é energia mental. Ele está usando uma técnica secreta para controlar a andorinha afiada azul. Será que ele é realmente um domador de feras? Tio Liu pôde sentir a onda de energia mental de Zhao Feng. Domador de feras era uma ocupação rara, capaz de transformar bestas selvagens em mascotes. Aqueles com energia mental extraordinária tinham grande vantagem nesse caminho. E, na realidade, Zhao Feng teve várias chances de controlar a andorinha afiada azul para acabar com a luta, mas ele queria entender a força da família Liu. O gatinho ladrão sentou em seu ombro, acenando as patas e torcendo por eles. Zhao Feng acenou com a cabeça e sorriu, quase batendo palmas. Essa cena fez o águia cinzenta e seus companheiros quase explodirem de raiva. Tio Liu ficou pasmo, parecia que o gato e o humano estavam apenas assistindo a um espetáculo. O gatinho ladrão está torcendo por mim? Liu Qingjiu ficou cheia de alegria, lutando ainda mais forte e forçando seu oponente a recuar. Ela não viu a expressão brincalhona do gatinho ladrão. Droga desse gato e desse humano. Eles estão só assistindo e não fazendo nada. Lin Dong estava furioso, mas não podia fazer nada. Ele já tinha uma má opinião de Zhao Feng. Ele mal conseguia segurar seu oponente. Se Zhao Feng o ajudasse, poderiam virar o jogo. Mas os dois não mostraram sinal de participação. A batalha continuou, e Lin Dong não aguentava mais. Chega! Tio Liu acenou com a cabeça, seu Qi de meio caminho do espírito verdadeiro subitamente aumentando enquanto ele contra-atacava. Afinal, ele era um ancião da família, com 30 a 40% de sua força verdadeira convertida. Ele imediatamente empurrou Qi para trás, ganhando vantagem. No entanto, Qi era mais forte que o esperado, e uma armadura de gelo apareceu em seu corpo. Além disso, o poder de linhagem de Qi surgiu, e a área ao redor congelou. Droga, esse Qi tem poder de linhagem. Tio Liu ficou chocado. A situação agora não era boa. Ele pensou que poderia controlar tudo facilmente, mas não esperava que Qi fosse tão problemático. Nesse momento, Zhao Feng acenou com a cabeça. Gatinho ladrão, é sua hora de brilhar. O gatinho ladrão balançou a cabeça, relutante. Antes que pudesse reagir, Zhao Feng o pegou pelas orelhas e o arremessou em direção ao águia cinzenta. O quê? O águia cinzenta estava lutando contra a andorinha afiada azul quando viu o gatinho ladrão sendo jogado em sua direção como uma bola. Um brilho frio apareceu em seus olhos, e ele apunhalou em direção ao gato.
O gatinho ladrão desapareceu de sua vista. Antes que pudesse reagir, uma pata de gato cortou sua garganta. O pescoço do águia cinzenta se abriu, e sangue jorrou no chão. O gatinho ladrão reapareceu. Esse gato sabe ficar invisível. Esse gato é extremamente astuto. Matou o águia cinzenta em um golpe. As expressões dos espectadores mudaram. O gatinho ladrão obviamente não era um mascote comum. Com a morte do águia cinzenta, a batalha virou de lado. Kizil olhou profundamente para Zhaofeng antes de partir. Tio Liu respirou aliviado, enxugando o suor frio. Ele quase havia perdido o controle da situação. Seus olhos logo se voltaram para Zhaofeng, e ele perguntou cautelosamente: "Posso perguntar, jovem, se você é um raro domador de feras?" "Domador de feras?" Zhaofeng pôde sentir expectativa e respeito no olhar de Tio Liu. "Sim, isso mesmo. Sou um domador de feras." Os pensamentos de Zhaofeng giraram enquanto ele acenava com a cabeça. Fim dos capítulos do 252 ao 254. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!